bora galera do canal Bom com Arte. Olha nós aqui para mais um podcast aqui danado de bom, né? Dessa vez aqui o cara veio lá das Alagoas para prestigiar aqui o nosso podcast Bom com Arte, né? Gente, olha, há muito tempo eu vim tentando gravar um podcast com esse cara e hoje, né, mesmo nesse horário que a gente, né, deu uma esticadinha, né, aqui que é quase 11 horas da noite, a gente vai gravar esse podcast mais tarde que eu vou gravar. Eu sempre gravo 6, 7 horas da noite, mas hoje o tempo da gente ficou um pouco contramão. E a gente estamos aqui hoje para gravar esse podcast arretado com o nosso amigo professor Robson, né? O professor é Robson de quê? Exatamente, Robson Silva. Robson Silva, gente, essa figura eu tive o prazer de conhecer na Kombi do Barba, não foi? Foi sim. Foi numa conversa com o meu amigo Romildo Neto, aliás, um abraço para Romildo Neto. E eu tinha umas ideias de uns projetos muito doidos na vida, e acabando que conheci esse cara, que ele também faz teatro, ator. E de verdade, cara, é uma figura que entrou na minha vida e só agregou, e só agradece ter essa pessoa como amigo hoje, de verdade. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Muito boa noite, Cris. É um prazer estar aqui com você. Então, eu que agradeço também por compartilhar de arte e pela vida ter nos colocado nesse mundo, né, que é de viver experiências artísticas. Então, o Cris também é um parceiro das artes, a gente compartilha muito conhecimento sobre arte e sobre vida. Então é importante, né, Cris? Com certeza. Então, obrigado pelo convite. É um desafio estar aqui porque falar de arte também implica muito resistência, né? Implica Exato. resistência, ou seja, a gente tem que continuar falando de arte. É importante falar de arte. Obrigado pelo convite. De nada, que é isso, eu que agradeço. Olha, começando que vamos começar esse assunto falando do que você está fazendo, promovendo um curso de arte aqui na ONG Abraço, né? Nosso amigo Lucas, né? Me fala um pouco disso aí, como foi que você chegou aqui nessa ONG, né? Que para mim, né? Para um Bom Conselho esse, eu acho maravilhoso um projeto desse aqui em Bom Sim, Conselho. Com certeza. Então, Cris, e todo o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, né? Na verdade, eu sempre quis fazer o teatro em Bom Conselho. Então, eu tive a iniciativa de fazer um curso aqui em Bom Conselho, um curso que durou um mês, foram 6 encontros, e eu tive muito apoio da Escola São Geraldo, foi uma das escolas que me apoiaram, né, o diretor André. E nesse curso eu tive a intenção de trabalhar realmente a expressividade artística daquelas pessoas que estavam ali prontas e querendo participar do teatro, né? Conhecer o teatro. Foi um curso muito envolvente, as pessoas gostaram muito desse curso e elas quiseram continuar com o curso, né? Quiseram continuar com essa experiência. Só que eu também não tinha tanto tempo para trazer esse curso para Bom Conselho. E também não tinha tantos parceiros, não tinha, né, alguém ali para trazer. Feito antes, já tinha feito antes esse curso. Sabia, não? Que massa. Aí agora você... Aí agora, de fato, o Lucas é uma pessoa que tem assim, um interesse muito grande pela cultura, né, da cidade e as artes. E ele me fez essa proposta de trazer esse curso também para a ONG e fazer com o público que a ONG atende, né? Só que eu também sempre tive esse interesse, esse desejo de trazer o curso para a ONG e fazer um trabalho mais voluntário para abranger mais a sociedade. Ou seja, um curso ainda maior, com uma duração maior e com muito mais participantes. E fizemos esse curso, né? Estamos fazendo esse curso agora, nesse momento, né? Então é um curso que está acontecendo na ONG Abrace e que o Lucas, né, ele tem esse entendimento que o teatro é um conhecimento. O teatro pode ajudar a vida de muitas pessoas. E é por isso que nós estamos, né, realizando esse curso 2 dias por semana, na quarta-feira à noite e na quinta-feira à noite. Ele é um curso que é indicado para aquelas pessoas que também não têm experiência e para aquelas que querem realmente trabalhar a sua expressão, diminuição. É um curso que está me colocando mais próximo de Bom Conselho para entender como é a cultura e a arte aqui e para tentar trazer o teatro para a cidade aos poucos, porque a minha intenção realmente é trazer o teatro para a cidade, para que as pessoas conheçam mais. Eu já tinha feito um projeto que era de trazer o espetáculo Caetés, né, a peça Caetés, a peça de teatro que já Caetés. teve aqui, né? Inclusive. Justamente. Então, eu realizei essa ação e agora chegou o momento de trazer esse curso com uma forma mais íntima, mais próxima da sociedade, ou seja, para agregar mais pessoas, ser um curso mais longo, trabalhar muito mais o teatro. Entendi. A peça Caetés.
que ainda tá em cartaz, Sim. né? Me fala como dessa peça Caetés. Inclusive, eu peço até desculpa que era pra mim ter ido no dia e correria não deu pra mim ir, cara. É. De verdade. É de Palmeiras dos Índios, né? É, sim. Pessoal de Palmeiras dos Índios. Ô, você mora lá, você mora em Palmeiras, mas tu é daqui, não. É. Tu é Eu daqui, né? sou de Bom Conselho. Porque na verdade eu conheci ele achando que ele era de lá. Mas Isso. aí, né, depois que você falou que era daqui. Exatamente. E essa peça, me fala um pouco dessa peça, já que eu não tive a oportunidade de assistir. Me fala aí pra galera que tá assistindo também. Do que se trata a peça Caetés, o que ela traduz, né, na linguagem popular pra gente, digamos assim. Bom, o espetáculo Caetés, ele foi adaptado por um dramaturgo do Recife, que é o escritor Moisés Monteiro de Melo Neto. Então ele adaptou essa peça porque existe um romance, um livro escrito pelo escritor Graciliano Ramos, que é chamado também Caetés. E esse livro foi adaptado por esse escritor do Recife, que inclusive foi o meu professor e é o meu professor na universidade. Então ele pega esse romance e passa a traduzir ele em uma peça de teatro. E aí ele dá esse texto para a associação da qual eu faço parte, lá em Palmeiras dos Índios, que é a Humana Cena, e nós decidimos montar esse espetáculo, essa peça de teatro. A peça, ela fala sobre relacionamentos amorosos. Então fala sobre a relação entre João Valério e Luísa. Os dois têm um caso às escondidas. Então é uma peça que fala de traição. O João Valério, ele é um personagem que ele tem o sonho de escrever um romance, de escrever um livro. Só que ele não consegue realizar esse sonho dele. Mas ele também vai descobrindo o interesse por Luísa, a mulher do seu melhor amigo, inclusive do seu sócio. Então ele se apaixona por Luísa, uma mulher muito bonita, né, inteligente, que gosta de literatura, e ele se apaixona por ela. Aí é aí que ele rouba um beijo dela e a peça começa a andar por caminhos que você nem imagina. Eu não posso contar peças em detalhes, porque é um segredo meu, uma coisa do teatro, que nós também não podemos revelar tudo. Mas na peça existe um conflito muito grande dos dois, porque João Valério fica frequentando a casa do seu amigo, sem com que ele saiba que... ele tá tendo um caso com a mulher. Exatamente. Aí esse spoiler é bom porque a galera já fica... Eita, eu quero ver como é que é. Né? Vai trazer de novo pra aqui, cara. É possível, né? Eu acho que a peça tem que se adequar e tem que ser abraçada pela população. Exatamente. E se a população quiser a peça novamente, quem sabe se alguém nos interessa e nos convida, assim, com apoio. Aí podemos trazer a peça novamente. Mas foi sucesso de público essa peça. Foi um sucesso de público e inclusive tivemos pessoas que adoraram a primeira experiência com o teatro. Porque o teatro é um universo muito mágico e fantasioso. E a gente tá farto de um mundo que não tem, sabe, envolvimento, que não tem emoção, que não tem vida. A gente precisa disso. E a arte e o teatro existe para isso. Proporciona isso, né? Com certeza. Olha, assim, quando eu conheci o professor aqui, foi com uma ideia muito doida, porque eu tenho uma ideia de fazer um filme, né? Contando essa... A gente brincando, conversa vai, conversa vem, e eu falando pros menores, bicho, eu tenho ideia de fazer um filme. E eu doido, tu é ator, tu é o quê? Não sou nada, eu só sou doido mesmo. Sou um cara que inventa de fazer as coisas e inventa os feitos, né? Aí, é porque lá na Serrinha da Prata, um povoado aqui de Saluá, tem uns primos meus que fizeram uns filmes lá, fizeram 3 filmes. Eles mesmos, né? Aqueles filmes caseiros mesmo. E eu fiquei naquela ideia, cara, que da hora, pai. Meus primos ali fizeram, os caras praticamente do sítio, que ali é um povoadozinho bem restrito mesmo, sabe? Conseguiram fazer isso, cara. E tipo assim, os caras sem ter curso de teatro, né? O cara sem ter um contato maior com o teatro, conseguiram fazer um negócio arretado daquele. Inclusive, o cara acha no YouTube o 3º filme. Parece que o 1º e o 2º, os caras não conseguiram, na época, não colocaram no YouTube. Eu não sei se perderam. Eu sei que o 3º tá no YouTube. O nome do filme é Cafundu 3, A Lenda de Adam. Quem quiser colocar aí no YouTube, Cafundó 3, A Lenda de Adam. E vocês vão ver, é um filme de suspense, um pouco de terror, mas é da hora, muito engraçado também, tem umas partes engraçadas. E eu vendo aquele filme, capaz, eu vou inventar um negócio daqueles meus primos também aqui. Né? No bom sentido, eu vou invejar meus primos. Inclusive, eu convidei eles nessa ideia, e os caras querem participar. Pra fazer parte do teu filme. Sim, com certeza. Né? E aí...
E aí eu conversando com o Romildo Neto, e o Romildo Neto, não, vamos botar pra frente. O Romildo Neto tá morando em Recife agora, mas ele tava aqui na época, nós na Kombi do Barbali. E do nada o Romildo me chama e disse, olha, bicho, que foi, ele conversou contigo primeiro, não foi? Ele disse, olha, aquele cara ali é ator. Aí eu disse, oxi, como assim? Não, bora conversar com ele, que ele vai agregar naquela história. Aí eu fui conversar com ele, com o Robson. E aí tudo aí, né, a gente se conheceu nesse dia, me apresentei e tal, comecei a trocar ideia. E aí ele gostou demais da ideia. E gostou demais da ideia e já foi botando pegar também. Digo, olha, mas se é pra fazer, nós faz. É, porque né? não era qualquer ideia, né? Era uma ideia muito criativa e o enredo também, a história era muito interessante. Então é possível não gostar, né? Muito bom, né? Aí, cara, aí começamos a trocar ideia, aí pronto, aí a gente se conheceu nesse dia, aí, não lembro mais, alguns meses, poucos meses depois, Robson veio, a gente se reuniu, eu, Robson e Romildo Neto, pra gente já dar o pontapé inicial, ver o que é que precisa, o que é que pode fazer e tal. E ele sempre disponível, né, pra tudo que pudesse pra ajudar ali. E aí entrou outras pessoas, né, eu fiz um grupo até de WhatsApp, das pessoas que queriam participar. Eu sei que acabou que houve uma contramão da gente, o Romildo foi para Recife. Uhum. A minha amiga, que eu esqueci o nome dela, aquela que a gente se reuniu, tem uma que a gente se reuniu também depois. Não sei se tu tava na outra reunião, que ela... Como é o nome dela, meu Deus? A Diana. Diana, sim. Tu tava no dia que Sim. eu achava... Pronto, a Diana, que ela fazia parte do roteiro, né? Roteirista. Ela trouxe uma ideia também para agregar. Gente, olha... O negócio tava bem assim, pra dar o pontapé mesmo. As câmeras, eu já tava atrás de arrumar, já tava descolando umas câmeras emprestadas, porque é um filme caseiro. Eu quero queria trazer. Vou fazer. Não sei quando é que a gente vai concluir esse projeto, mas a gente vai fazer esse filme, se Deus quiser. A gente trazer uma veia cômica e trazer um pouco da nossa realidade, né? Tipo, eu costumo conversar com o Romildo Neto. E domingo agora eu estive em Recife e nós estávamos lá conversando. E a gente conversando, tipo, Chico Sainz, ele canta o Recife. Ele canta o Recife. O Romildo Neto, as poesias dele falam do Rio Lava Pés, de Bom Conselho. Então, assim como essas coisas, voltado para a sua realidade, eu queria trazer também um pouco da realidade da minha cidade, de interior, né, para esse projeto. E esse projeto, eu estava falando para o professor outro dia, eu não desisti, e que eu não desisto fácil, né? Eu só dou uma pausezinha, como a gente está um pouco em contramão mesmo, aí eu vou tocando outros projetos que estão ainda dentro das minhas possibilidades, né, de executar eles. E aí a gente deixou um pouco ali na reserva, no banco do reserva esse projeto, mas futuramente a gente vai chegar, vai trazer ele de volta. E agora, com ele fazendo esse curso de teatro aqui, com certeza vai agregar nesse projeto. Tomara. Né? Tomara, Sim. com certeza. Inclusive eu falei que ia participar também do curso de teatro também, mas é correria. No dia que der, eu vou estar lá, vou pegar o negócio já pular algumas fases, mas tudo agrega, né, pra gente. Com certeza. E acredito que essa oportunidade de você estar trazendo o curso de teatro para aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu digo, é a hora de... Poxa, se a galera tá fazendo curso de teatro, tem uma primeira visão de querer fazer um curso de teatro. Porque se a pessoa fala assim, eu fazer um curso de teatro, um morador do Bom Conselho, fazer um curso de teatro, e ele visa o quê? De ser ator, de teatro, como? Eu não sei o que passa pela cabeça dessa galera que tá fazendo curso. Porém, se o cara chegar com ideia, vai ter um projeto da galera daquele Bom Conselho de fazer um filme. E aí, eu acredito que a galera vai dizer, oxente, estamos dentro, né? Porque eles já vão ter pegado essa experiência, e o professor também aí, com certeza, vai estar com a gente que está desde o princípio da história, porque uma das pessoas que me incentivou mesmo foi tu, né? Porque eu nunca tinha tido contato direto com gente do teatro, né? Com gente que realmente vivencia o movimento teatral, a arte, né? A arte cênica. E aí depois de conhecer você foi quando me deu mais vontade de tocar esse projeto. E eu quero tocar esse projeto para frente, não quero desistir dele jamais. E com certeza eu quero contar com essa galera que está fazendo o curso aí e chamar vocês que estão aí assistindo para fazer o curso também, né? Como é que faz para entrar em contato? Tem que entrar em contato pela ONG, né? Isso, exatamente. Na verdade, nós já estamos com as vagas esgotadas, mas é possível ainda receber pessoas.
porque ainda existem pessoas que estão vendo as possibilidades de frequentar o curso por conta dos horários, né? O curso está funcionando na ONG Abraço no momento, então acontece quarta e quinta, das 19h30 até as 21h30. Então a gente tá com as 2 vagas ainda, sabe, Cris? São poucas vagas, mas estão esgotadas. Quem tá já. falando aí é exatamente o que tá acontecendo comigo. Né? Às vezes eu não posso. Não Isso. bate. Faço a correria do dia a dia, chego em casa cansado, e o cara fala o quê? Toma um banho, come e arreia, né? Aí já não tem mais aquela disposição. E eu fico até me cobrando. Eu fico, bicho, eu tenho que ir, mas e o corpo não reage, sabe? A mente quer ir, mas o corpo cansadíssimo mesmo. E tá tudo bem também, porque nós temos que saber os nossos limites, né? A Isso. gente tem que entender que tem um tempo para tudo, inclusive para o ócio, para o descanso, para o nosso cuidado pessoal. O curso propõe também essa reflexão, possibilita isso, sabe, Cris? Você está ali também para trabalhar você mesmo, a sua identidade, você enquanto sujeito, a tua cabeça, o teu corpo. Como reage o teu corpo, por exemplo, aos movimentos, né? A nossa voz. E principalmente a gente trabalha em cima das emoções, né? Nós somos emoções o tempo inteiro. Toda hora. Todo momento. Toda hora. Né? Porque assim, quer dizer que o curso de teatro, ele não é só uma coisa voltada para o teatro em si. Não. Ele agrega muita coisa. O teatro nunca voltou para si. Ele é sempre para o outro, para a sociedade, né? A gente apresenta para um público muito grande. O teatro não é para mim, é para o outro. Essa autoridade é levar uma mensagem tipo pro altruísmo. outro. Sim, porque o artista, principalmente o artista de teatro, ele precisa treinar. Ele precisa conhecer a si mesmo para colocar uma máscara na cara, para se transformar em outra pessoa, para contar uma história, para emocionar. O corpo dele é o trabalho dele, né? O trabalho dele é o próprio corpo, é a voz dele, é a abertura que ele dá para colocar outras coisas, para se comunicar, para enfrentar uma câmera como essa, para enfrentar problemas da vida, né? Ajuda com certeza, né? Com certeza. Em outras Sem questões dúvida. da gente pessoal, né? Sem o dúvida. teatro, né? Ele tipo, é realmente uma terapia, né, professor? O teatro, ele era uma das primeiras terapias na Grécia, né? Então, assim, e ele continua sendo terapia. Não é que ela é a terapia que vai trazer a cura de todos os problemas, não é isso. Mas ela é terapia no sentido de que ele vai fazer com que você aprenda diante de uma situação que é fictícia, que é a peça de teatro. E o jogo de teatro também. Ele passa essa terapia porque existem muitos exercícios teatrais e jogos teatrais que o corpo se concentra, que a gente deixa de pensar nessa lógica maçante, né? A gente para respirar, trabalha muito o corpo, trabalha muitas emoções, e isso vai, inclusive, fechando algumas sinapses, alguns traumas que nós temos. A gente pode voltar. Principalmente falar quando trabalha melhor a respiração, disso. né, cara? Você falou tudo, porque Sim. é o principal, É eu o acredito, principal. né? Você trabalhar a respiração. Sim, é importante. Porque aí você consegue chegar no equilíbrio. Cara, que da hora essa ideia. Olha, já fiquei mais ainda. E hoje a gente tá aqui nos bastidores recebendo meu amigo Marceliano Motax, né? Isso. Tamo junto, Marceliano. Que bom. Marceliano que veio aí trazer um amigo de Motax aqui, né? Que ele trabalhar à noite. E acabou ficando ficando e para pegar uma intimidade com o podcast. E ele já foi convidado para participar desse podcast. Marceliano é um artista plástico da nossa cidade. A gente fez uma excursão para Recife agora no final de semana. E ele esteve com a gente. Gostou, Marceliano, da viagem? Ótimo, melhor só outra oportunidade. Só outra, né? Vamos marcar a próxima. Bicho é desenrolado, começa bem. E o Daqui mais pra lá ele roubou a inusitado, cena. o mais inusitado é que, como eu tô no teatro, né, a gente costuma ver um público do outro lado. E hoje eu esperava que eu não encontrasse um público, só que eu me enganei. Eu sempre me surpreendo. E a vida me surpreende o tempo inteiro. Porque hoje eu tenho um público de verdade. Então, pra mim, eu tô muito confortável aqui, porque eu tenho um público de verdade. Eu me sinto mais confortável assim. Né, que é o Marceliano. Então, obrigado por gerar o meu foco aqui nessa gravação. Muito bom. Né? E Marceliano tá Essa é convidado. das primeiras de muitas que vai. Que bom. Com certeza. E Marcelo tá convidado, Marcelano. Isso. Ele disse que vai se preparar, né? Mas ele precisa de. Fora da câmera, ele conversa bem, muito, assim. É um cara muito inteligente, Imagino. com certeza. Faz arte, faculdade de arte, né, também. Ele é desenrolado demais. Só que eu fico insistindo, Marcelano, tu tem que ir lá, cara. Tu tem que mostrar, nós tem que registrar.
né, essa passagem nossa da Terra, e porque, olha, Eternizar. eternizar, cara, porque, olha, a filosofia desse projeto, professor, é eternizar. Eu sempre falo, eu imagino se existisse uma tecnologia, a gente tivesse gravado, por exemplo, um podcast, eu vou dar aqui um exemplo que é muito conhecido na cidade que já se foi, Baixo Peroba. Ah, sim. A gente tem vídeo do Baixo Peroba ele tocando nos shows, É. né? Ele tocando, se apresentando. Mas uma trocada de ideia dessa aqui, cadê Baixo Peroba que não tinha? Não temos. Tinha Baixo Peroba, mas não tinha tecnologia e nem tinha. Aliás, teve a tecnologia, já tinha tecnologia quando ele morreu, mas não tinha o projeto na cidade. Não tinha Não um tinha alguém projeto. com essa iniciativa Não, de não trazer o diálogo entre pessoas comuns também, e Isso, pessoas importantes, né? isso. Porque cada um tem as suas habilidades. Exatamente. E por que não mostrar para a cidade inteira? O podcast faz isso, né? Isso, não necessariamente o podcast, aqui faz o Bom isso. com Arte não só traz artistas. Sim. Porque você falou, pessoas comuns também Sim. já passaram por aqui. Eu gosto, eu exalto assim, um pouco o lado artístico também desse projeto, porque para mim Bom Conselho é um berço de artista. Bom Conselho tem referência. Bom Conselho tem referência. Quando a gente fala de referência artística, a gente não tem como não lembrar de Pedro de Lara. É o maior nome artístico. É o maior né? nome artista da cidade. Ele teve do lado, para mim, o maior apresentador de televisão da história até hoje. Pode nascer outro, assim como vão nascer, né? E tem muita gente boa nesse Brasilzão. Mas para mim, Silvio Santos é o top demais. É o tampa de cruz, que nem diz o Matuto. E o Pedro de Lara, ele trabalhou do lado do cara. O Pedro de Lara, quando pegava o microfone, falava: eu sou de Bom Conselho de Papacaça. Ele lembrava da terrinha, ele dava moral pra nossa terra. E, cara, eu não sei se, independente de Pedro de Lara, mesmo se ele não tivesse existido ou então não fosse da nossa cidade, mas hoje tem muito artista na nossa cidade, e inclusive já passou vários aí, e tem mais pra passar, e eu quero registrar isso nessa nossa geração. Nós tá em 2022 e até a eternidade da internet, ter gravado, ter registrado esses momentos aqui através desse projeto. Quando eu criei esse projeto, eu criei pensando em porque, como é que alguém que pudesse me divulgar, porque não tem alguém que me divulgue, que me mostre meu trabalho, porque hoje é tudo internet. Sim. Tem as rádios, muito importante. Aliás, um abraço pra galera das rádios daqui do Bom Conselho. Mas cadê o vídeo? A rádio é ao vivo. Você vai lá, eles entrevistam, o pessoal escutou, já era, acabou-se. E o vídeo, e a gente deixa gravado, registrado no vídeo. Aí eu disse, cara, e foi quando noites de sono, para criar esse podcast, não foi assim, para um podcast, não. Foi noites, assim como para criar os artesanatos também. Foi noites de sono tentando adaptar a ideia de chamar sem pagar e chamar sem receber também, né? Porque muitas vezes o cara vai convidar o cara diz, eu só vou por tanto. Aí eu não tenho dinheiro, cara, né? E a pessoa vir também assim e dizer assim, quanto é, Cris? Já teve pessoas que chegou para mim e disse, Cris, quanto é para participar do seu podcast? Eu digo, não é nada. Inclusive até uma semana mesmo aqui na minha rua. Eu saí aqui, tem uma senhora aqui que é da igreja evangélica e ela me abordou e disse, eu queria saber quanto é para você me entrevistar. Eu disse, como assim? Eu sabia que ela estava fazendo podcast, sabe? Mas como assim? Eu faço parte de um grupo da igreja, né? E a gente trabalha com as crianças. E eu queria saber como é que faz para você filmar eu e explicar a história do... Digo, não se preocupe, você não vai pagar nada. Deixa eu fazer um podcast com uma galerinha que tem aí uma listinha aí. Quando eu tiver uma folguinha aí, que tiver uma vaga, a gente vai, eu lhe chamo. E a gente vai, filma na igreja, onde você quiser. É importante também para a comunidade isso aí. Eu achei muito bom a abordagem dela de ter vindo. Porque se ela está falando isso, é porque ela está vendo que é algo importante esse projeto, né? E ela não só vendo como um artista mesmo. Olha lá, o Cris, até já disseram, o Cris só chama artista. Lá no começo eu digo, não, aqui a gente tá aberto aí. Quem quiser participar do podcast, entre em contato comigo. Quem quiser contar uma história, vem conversar comigo. Aqui, gente, tem gente que também que pensa que aqui é debate de pessoas que estudam, são inteligentes, não sei o que, não. Os que chegam aqui para sentar aqui nessa mesa para conversar comigo, o que eu não sei, eu aprendo. Né? A maioria das pessoas que sentam aqui, eu não sei de muita coisa do que eles vão me dizer, eu aprendo, por isso que eu pergunto, por isso que eu fico em cima perguntando isso e aquilo, porque também transmite para quem está em casa.
A gente tá trocando uma ideia aqui, e o cara disse, eita, eu queria, já que não é ao vivo, literalmente, é uma gravação que não tem, na maioria não tá tendo mais corte, a gente já joga pra lá, terminou aqui, a gente salva e já joga pro canal, né? Mas as pessoas queriam saber, eu queria saber mais disso, e mais disso. É por isso que eu fico também, no caso da gente aqui agora, assim, ô professor, e o que é que o teatro reflete na vida da gente e tudo mais, que é para as pessoas aí, né? Porque quero que não queira, a gente tá fomentando conhecimento para as pessoas, não é isso? Sem dúvida, né? O podcast, ele é um canal de conhecimento, porque você tá falando da sua experiência de vida e essa experiência pode servir de espelho, de exemplo para outras pessoas, né? Quando você faz isso, Cris, você está estimulando outras pessoas a fazerem também conteúdo audiovisual na cidade, né? Fazendo com que as pessoas reflitam sobre os conteúdos que são debatidos e discutidos aqui. Falar de arte é importante, mas falar de outros conteúdos também. E eu percebo que você faz uma seleção muito boa de pessoas que vêm falar aqui, porque eu acompanho o seu canal e eu percebo que tem muita coisa que você fala, que outras pessoas falam, que a gente fica refletindo e aprende com isso. Inclusive, você convida pessoas que já têm um trabalho, né, assim, de lidar com pessoas, de mostrar aquele dom, aquela habilidade. Então eu acho importante falar sobre esse canal de comunicação, né, que é audiovisual, que é o YouTube, que é o Instagram, né, e trazer conteúdo para as pessoas de qualidade com relação a isso. E o papel do podcast é muito importante para a cidade, porque esse canal ele é visto por outras localidades, né? Pessoas que não estão mais aqui em Bom Conselho, estão em outros lugares, podem assistir, podem ficar conhecendo sobre a cidade, porque a gente trata também desse contexto atual. Então as pessoas que estão do outro lado acabam sabendo o que está se passando na cidade. A gente atualiza, né, o pessoal? Justamente pelo conteúdo que é discutido aqui, nesses debates, né? Nessa conversa, nessa troca de conhecimento. Sim. O professor é dos aderiram ao podcast aí. E eu sempre mando para todos os meus contatos. E às vezes ele tá na correria e diz, eu ainda não, esse eu não assisti ainda. Não se preocupe, que uma hora ou outra você vai ali e assiste ali um pedaço. Você vai ser falando aí, pegando esse gancho das pessoas que não estão aqui. E eu já falei em outros podcasts aqui das pessoas, dos bons conselheiros que moram fora. Porque, cara, olha, eu morei fora numa temporada boa na minha vida. E tudo que eu via falar daqui, uma foto, um vídeo, sei lá, qualquer coisa de bom conselho, qualquer coisa que eu quero ver. Olha, tá tendo um negócio de bom conselho, alguém de bom conselho ali, eu corria, sabe, tudo que era relacionado da minha cidade eu queria. E aí tendo esse sentimento, dentro desse sentimento também, que foi quando agrega tudo para criar o podcast, porque a gente atualiza quem tá lá fora. Quem tá assistindo lá fora em São Paulo agora, tá passando por aqui o professor Robson, né, que é de Bom Conselho, que reside em Palmeira, que tem um projeto aí de teatro, professor de língua portuguesa, né, professor? Exatamente. Né? E tá atual aqui hoje, tá atuando, literalmente, não só atuando como ator, mas atuando como cidadão, como professor, trazendo esse curso de teatro aqui para nossa cidade, que com certeza só vai agregar para nossa cidade, só tende a crescer, e eu não vejo a hora de realmente, através dessa sua iniciativa, mais o Lucas, vocês transcender mesmo, botar o negócio para crescer, fazer algo que isso está acontecendo agora, sirva de base para algo muito maior que vem à frente, inclusive o nosso projeto. Exatamente. Nosso projeto do filme, né? É um projeto muito grande, eu acho que tudo deve começar pela base, aos poucos, né? E eu tô entendendo esse ritmo, tô tentando adaptar, né, a arte, entender como funciona a cidade. As pessoas têm sido muito receptivas, então quero agradecer a essas pessoas, Cris, porque a gente não faz arte só. Ninguém faz nada só na vida, obviamente. Mas assim, fazer arte é sempre lidar com o coletivo. E principalmente o teatro, que é uma arte do coletivo. O teatro é essa arte que une as pessoas, né? Para você fazer uma peça, por exemplo, você precisa de uma pessoa que vai ficar responsável pela iluminação, pela sonoplastia, pelo cenário, pelo figurino. Então, existe uma comunhão entre essas pessoas que estão criando. E o teatro possibilita isso, uma troca de conhecimento, uma troca de saberes. A gente vai aprendendo
um com o outro. Então imagina você se deparar ali num projeto que você gosta, que você tá aprendendo e você vai compartilhar o que você sabe com outras pessoas. O teatro possibilita isso. Muito bom. Né? É uma arte compartilhada. Diferente de outras artes, né? Que o artista está lá sozinho no seu laboratório, que é importante também, mas tratando de coletivo, nós, enquanto artistas do teatro, é uma arte coletiva. Nós trabalhamos no grupo. Então, quando as pessoas falam comigo sobre mas é tão difícil lidar com as pessoas. É difícil lidar com as pessoas. Lidar com né? gente é difícil mesmo. Muito difícil. E o teatro contribui para isso. Porque você vai ter que conviver com muitas opiniões, né? E pessoas de personalidades diferentes, pessoas com ideias e filosofias, né? Religiões diferentes. E o teatro junta tudo isso. E o teatro, ele consegue extrair o melhor de cada um, né? Consegue. Extrair o bom, assim, nesse sentido, né? Você falou de pessoas de várias culturas, várias religiões diferentes, né? Independente. E aí o teatro consegue englobar esse pessoal. Cara, eu sempre sonhei com teatro, eu sempre sonhei com... Desde moleque eu olhava pra televisão, eu sempre falei, eu quero estar ali um dia. Uhum. Né? Agora sim, não vou mentir que eu assistia muito na Globo, assistia muito também a novela mexicana. Aí eu vi aqueles atores lá, tudo, né? Os caras, né? Tudo bonitão, mas, né? Aí eu dizia, eu quero ser o cara daquele um dia ali, né? Mas enfim, brincadeira à parte também, eu lembro muito do programa da Xuxa, né? Que o programa da Xuxa, em vez de quando a gente via os moleques da nossa época, ir lá, ganhar prêmio e tal, diga, eu quero ir pra ali, eu quero ir ali. Só que, cara, no interior, longe da civilização, digamos assim, não tinha, era muito difícil para certo lugar ter. Mas se eu morasse no Rio de Janeiro, eu acredito que eu tinha uma oportunidade de ir no Projac ali, uma coisa e outra, quando era na minha infância. Uhum. Mas enfim, a minha família, ela tem vários artistas, artesãos, né? Músicos. E eu já tenho uma veia artística na família. Meu avô era sanfoneiro. Eu sempre falo que ele era um artista completão, porque ele não era só porque ele tocava sanfona, não. É porque ele de tudo que ele inventava de fazer, ele fazia, cara. Tudo. Pronto, só para dar um exemplo, ele construía a casa dele. Ele era o pedreiro, o eletricista, o pintor, o encanador. A moto dele batia o motor, ele fazia o motor da moto. O carro dele batia o motor, ele fazia o motor do carro. Era um verdadeiro artista. Não, ele era um artista, ele fazia tudo. Ele na época, né, agora o fato é bom lembrar disso aqui, cara. Ele na época, minha avó estava falando, e eu acho que eu não era nem nascido, eu já tô com 30, fazia 38 anos já. Ele inventou um liquidificador no sítio, adaptou com um pedal de uma bicicleta velha. Na época, o cara... um detalhe, ele era analfabeto, viu? Analfabeto ele era. Ele inventou uma lâmina lá, fez um copo de liquidificador. Não, era um liquidificador que ele moía mesmo o negócio, mas não era que ele pegou um liquidificador e adaptou, não. Entendi. Ele fez o copo, fez a lâmina, adaptou num pedal de bicicleta, que subiu, fez aquela engrenagem toda, jogava o negócio dentro do copo e fazia o suco, pô. Você tem noção do negócio desse? Um cara matuto do sítio das Brencas, ele era do sítio mesmo. O cara era um artista, cara. Aí você imagina um cara desse com conhecimento, se ele tiver chegado nele, né? Com conhecimento mais técnico, isso, né? Acesso, isso. Um conhecimento técnico. técnico. Né? Porque aqui ele era muito inteligente. Ele fazia Ô Cris, o que você fala tem tanta importância, porque se a gente prestar atenção no que você está falando agora, a arte, ela não é feita só para as pessoas que dominam conhecimento teórico ou uma técnica. A arte é para qualquer pessoa. E a arte também, ela é experimento. Ela é vivência. Então a arte do teatro, ela é isso também. Ela é o vivenciar aquilo dali. Mesmo na simplicidade, mesmo sem uma complexidade, sem, né, coisas assim que vá brilhar, que vá encher os olhos, sabe? O teatro é uma arte da essência, do encontro, da partilha. Não precisa ser num grande espaço, muito amplo, cheio de luzes, não. A gente faz teatro em qualquer lugar, porque o teatro não é só o espaço. As pessoas acham que o teatro é um lugar que eu vou assistir só uma peça. Não, o teatro não é só isso. Ele vai muito além do que isso.
Ele é mais assim, o encontro das pessoas compartilhando. E quando você fala da simplicidade do teatro, se faz teatro com o que tem. O figurino pode ser adaptado, Entendi. pode ser criado com outros tipos de materiais, a cenografia também. Se não tem a cenografia, se não tem o objeto da mesa, faz de conta que tem, e eu pego, e eu tomo. E eu como, e eu... Porque é a imaginação. E nós, seres humanos, somos muito imaginativos, né? Onde é que o teatro entrou na tua vida? Bom, o teatro entra na minha vida porque eu sempre quis e gostei de criar fantasias, né? Eu sempre me interessei pelo universo fantástico, sempre gostei da expressividade, mas eu tinha alguns bloqueios. Então eu gostava, mas eu tinha alguns bloqueios. Então, eu conheci uma professora chamada Ruth Benedite, ela foi minha professora de artes, né? Daqui? Sim, de Bom Conselho. Então, Professora Ruth, ela né? entra na minha vida e quando ela entra, ela traz, né, o teatro. Então, o teatro, Isso com na quantos sua anos? essência, eu acho que eu tinha por volta de 14 anos, 16, uma coisa assim, sabe? Eu não lembro com precisão, Uhum. mas com precisão eu lembro mesmo das experiências que eu vivi no teatro. Isso eu carrego até hoje porque eu fui atravessado por essa arte e eu acho que a arte Ela lhe como um libertou. todo- É, Né? Que se... sim, com certeza. Né? Mas ela plantou uma semente que é imensurável na minha vida. Eu não nego mais a arte na minha vida. É né? tanto que tá aí ainda, né? Transcendendo, né? Ele começou lá na sua adolescência, né? Isso. Na adolescência, embora eu já tivesse gosto Só por isso te antes, teatrava, né? digamos Era. assim. Que nem Mas Marcelo, ela foi a né? porta. Ela foi a porta ali para conhecer esse mundo que me possibilitou um conhecimento, um entendimento de quem eu sou, desse mundo, do que é se relacionar com as pessoas. Porque eu volto a dizer, a gente tem que aprender todos os dias a nos relacionar com as pessoas. Porque eu te conheço, mas daqui a alguns dias você vai mudar. E eu preciso me entender e te entender, te compreender. Tem que ter uma questão de compreensão, né? Porque respeito, as pessoas prezam muito pelo respeito, mas não sabem respeitar na sua prática. E o teatro me fez ainda, né, descobrir, entender mais o que eu respeito, porque você convive ali com vários personagens que não é você, com coisas que estão muito distante de você. Então imagine que você vai interpretar um personagem que é um mendigo, que é um alcoólatra. E se você não vive isso, você ali tem que, sabe, criar mesmo respeito, mesmo não gostando, para conseguir criar aquela personagem, interpretar aquela personagem. Então a professora Ruth me apresenta esse teatro. Eu passo a ir morar em Palmeira dos Índios, né? Vou morar lá. E lá eu conheço uma ceia de teatro que se chama Mestres da Graça. Esse grupo de teatro, assim, de Palmeira dos Índios me agrega, né? Eu passo a viver esse teatro com mais força, né? Eu conheço mais técnica, eu apresento peças, já vou para outras cidades apresentar. E aí eu descubro que esse é o meu universo, isso é o que eu escolhi para minha vida. E detalhe, né? Não é que é uma escolha consciente. Porque às vezes, até inconsciente mesmo, eu disse, eu quero fazer teatro. Às vezes eu quero desistir a consciência do mundo, que é essa coisa que não vai te dar dinheiro, não te vai trazer grandes visibilidades, né? E reconhecimento. Mas o meu inconsciente, aquilo que brota dentro de mim vai dizer assim, não, você tem que fazer isso. E aí, de repente, eu tô me deparando aqui em Bom Conselho, trazendo o teatro pra cá. Desse jeitinho, né? Né? Na prática que você tá falando aí. Surreal. É. Né? Aí você traz esse teatro para Bom Conselho e escuta, você no teatro, você atua, você é diretor, você é mais uma coisa só, você faz de tudo. Cris, no teatro você precisa aprender todas as linguagens se você quiser tornar isso um ofício, uma profissão. E eu quero, assim, eu já estou vivendo isso, sabe? Então eu preciso me abrir para conhecer mais de direção, de dramaturgia, de escrita. Então eu gosto de escrever, eu sempre escrevi, eu escrevia diário, coisas assim, poucas. A minha escrita é coisa pouca, né? Mas eu tô me formando enquanto dramaturgo, como escritor, né? Eu acho que é um exercício, você tem que treinar, você tem que possibilitar criar em cima das palavras, né? E como diretor, eu vivi algumas experiências, né? Então,
A direção faz você trabalhar em cima de grupos e em cima de uma história que precisa ser vista e prestigiada pelo público. Então, você transformar uma narrativa, fazer com que o público compreenda aquilo, é das coisas assim que mais me instigam como diretor. Porque o diretor, você tem que ter um compromisso muito grande com o público. Então você tem que entender muito o gosto do público. E você tem que descobrir um meio ali de captar, de abraçar esse público de vez. E eu acho interessante, porque o ator não precisa ter esse compromisso. Não. Não, ele não precisa ter. Só, no caso, atuar. Ele não precisa se preocupar O cara tanto com o público. passou pra ele O diretor vai dar as técnicas e ele, como artista, vai entregar algo ao público. Que tem que facilitar, tem que mostrar a intenção, a proposta, mas o diretor está mais próximo ainda dessa plateia, dessa comunidade, desse mundo, porque ele vai traduzir uma coisa, por exemplo, que uma outra pessoa não entende, para a cena. Vai facilitar ou não também. Às vezes ele quer chocar, ele quer impactar, né? Ele quer incomodar, deixar o público incomodado. Então ele faz esse balanço, esse jogo. Então agora me deu. Então tu me despertou aqui uma visão de diretor, né? Porque voltando pro projeto do filme, eu quero dar uma. Sim, uma instalada, né? Vamos acordar essa sociedade, né? Entendeu? Uma instalada, uma catucada, uma futucada, né? Epa, tem uma coisa boa por aqui, gente! Né? Porque a gente fazendo isso, consegue trazer isso. Eu acredito que consegue. Sim. Porque realmente é a catucada, né? A gente fazendo barulhozinho, aí o pessoal vai despertar. Sendo que quando interior mesmo, né? Acredito que há muita dificuldade para o cara tocar um projeto de teatro no interior, né, professor? Sim. Existem muitas dificuldades. Pra mim, elas são bonecos, que eu vou pegando aí, sabe, vou brincando com esse boneco. As dificuldades no teatro, pra mim, é assim. Porque eu acho que quanto mais dificuldade tem, mais eu tenho uma força. Dizem que é os deuses do teatro. Embora eu só acredite em um deus. Cada um tem a sua religião, as suas crenças. Mas assim, eu acho que é uma brincadeira. Quando alguém fala assim, não vamos fazer dessa forma, eu digo, maravilha, vamos criar, vamos fazer de uma outra forma. O que eu gosto mesmo é de criar. Eu acho que é um estímulo muito grande para o nosso corpo, para a nossa mente, e faz com que a gente continue. Sabe como que viva? E acordei sempre hoje. Uma nova. Sempre vai ter novo. Sim. Nunca vai estagnar. A gente tem que falar que é necessário que os governantes, que os políticos, as pessoas que detêm o poder valorizem a arte. Eu não posso negar esse discurso, né? É importante que as escolas, os diretores tragam a arte, o teatro para esses ambientes, né? Para esse lugar educativo. Mas a gente não pode deixar de esquecer que o artista, e particularmente eu tenho uma visão assim com relação aos problemas. Se alguém me diz assim, não vamos poder fazer a peça com esse figurino, então tudo bem, nós vamos fazer, eu vou criar outro figurino, não tem problema. A peça não pode acontecer aqui nesse lugar, ok, vamos para a praça, existe teatro de rua, né? Então o teatro é uma arte muito ampla e ele brinca com várias linguagens, com a linguagem da música. Então se não tem, por exemplo, um celular para colocar música, por que essa sonoplastia não pode ser ao vivo? Né? Se não tem um ao vivo, por que não pode ser tecnológico? Ele deixa essas brechas para o cara adaptar, com né? certeza. Com certeza. É muito bom. A adaptabilidade no teatro é um dos princípios fundamentais. É você saber adaptar. A nossa vida é uma adaptação. A gente adapta ao frio, ao calor, às pessoas. Eu preciso até adaptar a minha linguagem para comunicar. E por que no teatro isso seria diferente, se o teatro é a própria vida? Literatura abrange tudo isso, né, professor? Abrange. A literatura abrange todo tipo de manifestação artística. Sim. Ou também. Porque a literatura está no teatro, ela está no cinema, ela está na contação de história, ela está na nossa conversa agora. Porque a nossa conversa aqui, ela pode ser transformada em uma peça de teatro, em um texto dramático. E como texto dramático, é uma literatura. Porque o teatro não é um diálogo, então imagine que eu transformo esse diálogo em uma peça. Uma peça enquanto texto dramático
teatral é literatura dramática, é uma literatura. Então, fabular, a arte de fabular, vem desde a humanidade. Se confunde porque as sociedades elas se organizam em conjunto, em grupo. Então a roda, o círculo, é um lugar de partilha. Então a literatura nasce do fabular, de contar história, do narrar. Ai, Cris, hoje eu tenho uma coisa pra te falar. Cara, eu quebrei a porta do meu quarto de uma batida que eu dei. E aí eu vou começando a contar a minha história, e isso é a literatura também. Sensacional. É uma literatura oral, que é pouco valorizada, né? As comunidades tradicionais valorizam mais, né? Não só as comunidades, mas também os nossos avós. Essa geração que nós estamos perdendo, né? Que é de chegar assim na calçada e falar sobre uma história. A minha avó adorava contar a história pra mim. Então, esse contar história oral é uma literatura. Porque é a arte da palavra. E é a palavra oral, é a palavra escrita, é a palavra desenhada. É um universo muito amplo, né? Porque existem vários tipos de literatura. A poesia. Quem não conhece a literatura poética, que se apresenta nas canções de músicas, né? Exatamente. Uma letra de música, ela impacta a tua vida diariamente. Total. Às vezes ela passa uma Total. mensagem que você nem imaginava que teria o poder de transformar a sua vida e transforma. Eu posso dizer a você Né? que a música transformou minha vida. Sim, imagina. A música, ela passa por uns momentos de depressão na minha vida e que um fator crucial para a saída dessa situação foi música. Música que ela realmente abre a mente. Eu não falo música, essas músicas que é atual, tipo, música que estoura. Né? Eu futuco lá naquela música mesmo, lá longe. Tem músicas internacionais mesmo que eu fui lá nas traduções. Cara, teve umas que foi tapa na cara. Tem uma música chamada Time, Pink Floyd. Sim. De Pink Floyd, Time, que é tempo. Né? Time significa tempo em Isso. português. E ela, Marceliano, de verdade, cara, eu recomendo você ver a tradução dessa música. Ela explica, eu vou dar um resumo dessa música. Ela pega tipo assim, não tapa na tua cara e diz: ei, bicho, o que é que tu tá fazendo da tua vida? Só acordando, vivendo, andando pra cima e pra baixo na tua cidade, dormindo todos os dias, e o sol passando, e a lua passando, E a vida passando. e a vida passando, correndo. tu ficando velho. É. E tu vai fazer o que da vida nesse tempo que tá. Essa música fala mais ou menos isso. E ela fez assim em mim, assim, sabe? Tipo, passou um filme na minha cabeça todinha assim, me trouxe assim: ô meu irmão, o que é que eu tô fazendo da vida? Peraí, tô passando por uma situação que não é bom. Depressão não é brincadeira. Não. Não é brincadeira, realmente tem gente que acha que é brincadeira, não é. Mas, cara, essa música, ela foi sei lá, um estalo pra mim, assim, né? Quem me apresentou essa música foi meu amigo Adriano Edgar. E ele disse: ó, Cris, eu já gostava dessa banda, mas poucas vezes eu tinha visto as traduções. Eu gostava porque os amigos apresentavam, tem esse som legal, um som meio psicodélico que eu gosto também, sabe? Uma vibe mais leve. E não aquele rock pesado. E ele disse: ó, até essa música aqui eu quero que tu conheça ela. Pá, Time. Conheci Time. Aí agora vamos ver a tradução de Time. Quando eu comecei a ler, meu amigo, aquilo foi um choque na minha vida. E aquilo foi mudando. Aí eu viciei no Pink Floyd. Aí tudo quanto é letra eu fui pesquisar. Tem outra música também que é Mother, né? Que é mãe em português. Eu não sei, não expressei o nome deles, vocês sabem direito aí não. Mas saiu. Né? Mother, que tem gente que fala assim. Enfim, mãe, cara, é outro tapa, meu irmão. É outro tapa, ela traz uma visão realmente de o cara quando criança, que tudo que acontecer, sua mãe vai estar ali. Sabe? Olha, é outro tapa na cara, meu irmão. Essa música. Então, enfim, a música, ela realmente, ela tem esse poder. Assim como a música da sofrência também, né? Eu já sofri muito, já chorei muito tomando cana, escutando sofrência, né? Ela traz essa música, a literatura envolve tudo isso aí, Sim. né? Quando você lê um livro, né, você passa a viajar nesse mundo outro que não é o seu. E às vezes é o seu próprio mundo que tá ali escrito, né? Ali narrado. Fica, né? Às vezes. Há muita identificação. Eu gosto da literatura porque
eu me identifico com o que está sendo escrito, em alguns personagens, obviamente, né? Tudo. Sim. E porque ela me faz sair dessa vida cruel, dessa vida sufocante. Na literatura leva a gente a pensar sobre, por exemplo, outras culturas. filosofia, né, É Léo? uma filosofia, né? É como você falou. É um meio de conhecimento, um meio de conhecer a vida. Realmente. Conhecer outras culturas, né? A gente fala de cultura, a gente estava falando antes, da galera cantar o seu setor, cantar a sua, Isso. seu agreste, seu nordeste, seu sul. Vou dar um exemplo que nós tivemos agora no final de semana no Marco Zero. no Marco Zero Esse- e estava tendo um curso de dança, um concurso de dança lá. E eu particularmente já critiquei muito, eu mesmo critiquei mesmo. A coisa que eu faço criticar não é de rebaixar, derrubar. Eu não gosto dessa coisa por causa disso daquilo, aquela crítica, sabe? Que muitas vezes é construtiva, depende do cabo que tá captando, né, a ideia, né? Aí o que acontece? E tava tocando brega funk. A Entendi. pancada era brega funk, lá em Alto, que é do Recife, brega Sim. funk, né? Que surgiu lá. É. E aí a dança que é uma dança sensual, né? A galera Sim, quebra mesmo, sensual. rebola com força, Eu vi lá. né? E aí eu conversando com aquele cara, tem uma visão artística, não existe não, o Romildo Neto. Ele disse, ô Neto, eu falei conversando com o Neto, independente da música e da sensualidade, ele disse, é a expressão corporal. Eles estão dançando o que ele vive. Eles estão cantando, dançando, estão se expressando corporalmente. Tu consegue fazer isso que eu digo? Oxe, tu é doido. Se eu der dois rebolar dessa aí, eu quebro a espinha. Primeiramente que você. Bom, já é uma arte. Isso. Né? É. Já é uma arte. Sim, Segundo, legítima, legítima mesmo, original. E aí, e ele falando, aí, cara, e ele canta, e eles dançam, e a menina pegou o microfone, gente, a apresentadora lá falando. A gente estava falando aqui sobre. A gente não precisa ver essa arte aqui. A gente não tem que deixar, tem que descriminalizar ela. Isso aqui é o que a gente vive na nossa comunidade. E a gente está trazendo para vocês. E aquilo dá outro choque de realidade na minha cabeça. Porque foi quando até Romildo, eu digo, poxa, velho, igual tu, né, Romildo? Teus versos é de bom conselho. Assim como o rapper Sim. do sul, né? Que é mais do É. sul. Você escuta um rap, aqui você. Toda a vida eu gostei de rap, né? Que quando eu fui para São Paulo, tinha 16 anos, eu comecei a escutar rap lá. Quando eu botava a música rap para trocar, minha mãe era da igreja evangélica, aí já rola muito preconceito, né? Aí minha mãe, isso é música de maloqueiro, isso é música de... Eu digo, mas mãe, escute. Escute o que ele tá falando. A minha mãe. letra da música. Escute a letra, esqueça a batida, esqueça minha mãe mesmo, o preconceito da música, da batida, do que ele tá falando. Porque na letra de rap ele fala da criminalidade, Sim. ele fala da violência na comunidade deles, Contexto geral. né, no contexto geral. E aí minha mãe escutava aqueles, não sei o que eu vou dar uma lapada, que eu vou dar um tiro, que eu corri da polícia, que ela fala essas realidades. Aí minha mãe, que música de maloqueiro, que é do demônio, que não sei o que. Aí eu sempre disse assim, mas mãe, não é a realidade deles lá. Entendeu? Assim como o Luiz Gonzaga canta sertão, Sim. né? Asa Branca, canta nosso sertão, canta nosso Pernambuco, nosso Nordeste. Então é isso. É onde entra o respeito mesmo, é a compreensão e a gente saber escutar e ver a manifestação artística daquela pessoa, daquele setor, de tal comunidade. Por exemplo, agora vai ter um evento dos quilombolas agora. E a galera vai trazer a visão a cultura do quilombo. Com certeza. Vai haver agora em Bom Conselho esse evento. Inclusive a gente tem que ir lá fazer, chamar alguém, acho que uns organizadores, alguém para trazer essa história para aqui. Exato. Né? É importante. Importante demais. Que a gente está fomentando a nossa cultura. Inclusive eu tenho muito carinho e muito respeito a todo tipo de cultura e não seria diferente com a nossa cultura afrodescendente. Né? Uma cultura que é muito esculachada ainda hoje na nossa sociedade, sofre muito preconceito. Tudo que vem da África sofre preconceito até hoje. Tudo. Sim. Religião, o próprio africano, a cor da pele, entendeu? Então eu tenho uma sensibilidade e acredito realmente, todo respeito às pessoas que pensam diferente, que o Estado brasileiro tem uma conta muito grande com essa galera.
Tem. Entendeu? Tem sim. Quanto mais fomentarem cultura e levantarem essa cultura, para mim é importante e eu, independente no que eu puder fazer dentro das minhas possibilidades, que o que eu tenho, gente, é esse podcast aqui para trocar ideia. Então, o que eu puder fomentar em cima de nossas culturas, nossos antepassados, até porque nós somos brasileiros, nós somos uma mistura. Eu não tenho uma raça definida. Eu sou uma mistura de índio com preto e branco. Nossa mistura que tem aqui, né? Tem um sangue que é mais, puxa para um lado mais, né? Por exemplo, eu tenho descendência direta de índio, só que eu sou branco, né? Mas eu sei que minha avó é bisneta de índio e neta do outro lado, ela é neta da parte da mãe e bisneta da parte do pai. Ô Cris, e outro detalhe, né? Que as pessoas acham que você ser índio é você ter a pele mais retinta, uma coisa assim, né? Não. É. As pessoas confundem muito isso, né? Você não precisa... todo índio não só tem a pele mais escura, né? Não, A vermelha que chama, né? Tem índio com pele mais clara também. Sim. Inclusive um campeão agora essa semana venceu. Esqueci o nome do cara, velho. Do UFC, ele é índio. E ele é branco. Entendeu? Exato. Ele é índio, o nome dele é de índio e eu esqueci, de verdade. E ele é branco, até ele foi, quando ele foi se apresentar, foi com a cara pintada de vermelho, todo caracterizado. Eu digo, velho, esse cara, quando eu fui dar uma olhada, o cara é descendente de índio. Não necessariamente tem que ser daquela coisa. Se ele Isso. nasceu lá na tribo e tem um pai a mais, sim, vai ser mais evidente aquela cor de pele, aqueles traços, né? Os olhos. O índio não é muito cabeludo. O índio, ele não tem muito. O índio não cria muito pelo, não. Entendeu? Eu acho que daí onde pegou. Quando eu era moleque, 16, 17, 18, e nada de nascer pelo na minha cara, nada. Eu digo, oxe, bicho. Aí eu ficava brincando, eu digo, é por isso que eu sou índio também. Aí você diz um índio que é amarelo safado. Tá? E ficava comigo, que minha avó gosta de tirar resenha. Inclusive, ela tem um podcast dela. Fiz um podcast com minha avó, vou trazer ela de novo aqui. Agora dessa vez vai ser Dona Odete versão 3.0. Eu vou deixar ela à vontade. Eu vou deixar ela solta, meu amigo. Ela vai botar pra descer a boiada. Aí eu ficava brincando, vó, eu sou assim pelado por causa que eu sou índio, sei o que, brincando, mas enfim. É isso. A gente somos um país que é uma mixigenação gigantesca. Né? A gente tem a mistura de tudo. E principalmente aqui no Nordeste, que é onde o Brasil começou, né? Pegando esse gancho, né? O Nordeste. Ultimamente aí a galera do Sul e Sudeste descendo o pau no Nordeste por causa de desgrama de política e uma xenofobia triste em cima da gente, Sim. né? Isso assim, eu não sinto muito, porque quando eu acabar a boca pra falar mal do nordestino, ele não sabe, esse cara nunca estudou o que é cultura. Porque no Brasil começou no Nordeste, cara. Queira ele ou não. Paulista, eu sempre falo, paulista que não é nordestino, ele é filho ou é neto, ou é bisneto. Porque o Sul foi construído por mãos nordestinas. Saíram daqui, do nosso Nordeste, foram para lá construir. Então, gente, o Nordeste, ele tem olha, de verdade, se o Brasil fosse dividido do Nordeste, eu ficava do meu lado do Nordeste. Me desculpa a galera de lá. Né? Com certeza, eu levo ficar. a minha bandeira. Não aqui dizendo que eu vou praticar xenofobia contra eles, muito pelo contrário. Eu tenho dor dessa galera. Reconhecimento, né, Cris? Exatamente. Reconhecimento da sua cultura, da sua exatamente. terra. Olha, eu sou tibino que eu não tenho. Já ouvi falar na síndrome de vira-lata? Não. Síndrome de vira-lata, ela eu acho que eu falei lá na viagem, não foi? Teve uma hora que eu falei da síndrome de vira-lata. Não, foi ontem, conversando com minha irmã e com o professor Vantos. Que sobre o nordestino que vai para São Paulo. E aí sempre a gente zoa, né? Passa 2 meses e chega aqui falando. Ei, tio, falando isso, né? Tipo. É o destaque de lá. Né, o sotaque, né? Não, aí é onde vai entrar a história do síndrome de vira-lata. Porque você chega lá com sotaque. Eu fui pra lá com sotaque com 16 anos. Você chega lá falando oxente, meu irmão. Você sofre um preconceito. Eu não sofri. Um preconceito linguístico. Linguístico. Não foi muito uma xenofobia. Mas me chamavam de barriga verde, de papajaca, de matuto. Só que eu achava bom aquilo. Eu digo, oxe, e vocês são mais matuto do que eu. Pra me defender o que eu fazia. Vocês são mais matuto do que eu, pô. Mas por quê? Porque eu conheço o meu Nordeste, o meu interior, e agora eu tô aqui no meio de vocês, conhecendo tudo quanto é
cultura aqui, festa, biboca, o centro. E eles não vão. E vocês não conhecem nós lá. É. Ou seja, Matuto, aí eu zoava deles, Matuto é vocês. Ah, mas o seu jeito de falar, eu digo, é meu Nordeste, é minha língua. Teve alguns momentos que eu fiquei com vergonha. Quando eu falava num canto assim, o povo, opa, esse bicho é Pernambuco, eu digo, pernambucano. Pernambucano é bravo, não bota as caras não, né? Cara zoando. Mas enfim, a síndrome de vira-lata. De vira-lata se consiste no cara ter vergonha do que ele é, de onde ele é, entendeu? O cara que vai pro sul, que fala o paulista, que volta pra aqui e segura o paulista aqui, ele tem síndrome de vira-lata. Por que ele vai segurar o paulista aqui? Peraí, se ele tá falando lá pra se adaptar, tudo bem. Também não tô fazendo uma crítica que quem faz isso é errado, mas quem estiver assistindo e já aconteceu com algum conhecido, pesquisa aí, síndrome de vira-lata. Então eu não tenho síndrome, eu sou ao contrário. Eu sou o antagônico, eu sou o oposto dessa síndrome. E cara. você falando disso me faz lembrar o preconceito linguístico que está acontecendo bastante, né? Desde essa política muito polarizada, né? E aí a gente vai percebendo o seguinte, que as pessoas, elas realmente não sabem quem elas são. Porque a partir do momento que você aprende a saber quem é você, ou seja, não esquece de quem é você se revela, você mostra. Exatamente. E enaltece quem é você. Então, a partir do momento que eu descubro que eu tenho riquezas naquele meu espaço, no lugar onde eu nasci, né, na cidade onde eu nasci, eu vou reconhecer o meu linguajar, meu dialeto, minha maneira de expressar. Exatamente. E vou levar isso para outros lugares. E o nordestino, me parece que ele não tem reconhecido muito esse linguajar. Essa forma tão peculiar de falar. É porque... E um dos papéis é a mídia. A imprensa. Eu acho, cara, de verdade. Né? É porque o Sul em si, ele é como que ele... A mídia mesmo, você falou, as novelas... A gente não vê muito nordestino em novela. Não. Quando tem um nordestino, ele se destaca porque ele fala, ah, sei o que, que nem é aquilo. Exato. Totalmente. Tem hora que desse... É estereotipado, né? Estereotipado, exatamente. Você não sabe a palavra, mas aí é professor, né? É bom demais. Esse é o melhor podcast que eu gosto de fazer assim, que o cara vai aprendendo. Olha, aqui eu sempre aprendo, viu? Aquela é uma Todo mundo escola aprende o tempo grátis. inteiro. Olha... É grátis mesmo. Exatamente. O Sul, ele tem esse... Galera do Sul, deixa eu ver se eu consigo falar com uma linguagem popular. Ele tem essa forma de fazer com que o nordestino, aquele nordestino aqui que não procura conhecer das suas raízes, ele achar que o Sul é superior. Até porque o sotaque é bonito. Eu sou apaixonado pelo sotaque do Rio de Janeiro. Aquele jeito que a galera... O sotaque mais carioca, do carioca. Né? Exatamente, desculpa, o sotaque carioca. O sotaque carioca eu sou apaixonado, eu acho lindo. Não mais lindo do que o meu Nordeste, do que o meu Mas Oxente. sabe por que você acha? Mas eu acho. Sabe o que você acha bonito? Porque a gente conhece mais o sotaque carioca por meio das novelas dos filmes. E lá se tem uma linguagem muito poética, muito bonita. E o que a gente costuma ver é o seguinte, é que o sotaque carioca, ele foi colocado como um tipo de sotaque padrão e de beleza, não só nos filmes, nas peças de teatro e na própria comunicação. Então, existe uma concepção de beleza muito bem arquitetada e planejada, Cris. A gente não gosta das coisas à toa. Eu acho, que é o que eu defendo, que você deve acreditar que gosta, acha mais bonito, justamente por isso. Porque as pessoas mais bonitas fisicamente que aparecem na televisão aparecem falando assim. As mais sucedidas também aparecem falando no sotaque carioca, né? Verdade. E a gente não percebe que o que é nosso não chega a esse lugar de representatividade. Não. E aí a gente tem Ela fica em segundo plano. Esse afastamento, e a gente não vê isso belo, como bom, como melhor, né? Ou seja, a língua do Sudeste, aquele dialeto, aquele sotaque, tem mais prestígio do que aqui no Nordeste. Olha, eu vou dar um exemplo agora, que me vem aqui agora do fundo do baú. Quando eu fui para São Paulo com 16 anos, eu fui morar na casa de uma tia, que hoje ela mora aqui. Todos moram aqui, mas moravam lá. E ela não vive mais com esse cara, separou. Mas o marido dela, ele tinha síndrome de vira-lata muito grande. Porque quando eu falava, ele vivia me regulando, entendeu? E eu falava ele não dizia que era ele dizia que era e. Eu disse, meu amigo, eu conheci lá como mas é. Mas eu falo nunca deixei de falar É outra coisa, mangá.
Sim. Mangá. Uma vez eu falei lá, bicho, eu tava mangando de fulano aí, bicho, esse cara me humilhou, velho. Não é mangá não sei o que. Aí eu conversando com uma menina que tinha uma amiga minha aqui, que ela ligava pra mim daqui pra lá, na época, e eu disse, mas rapaz, eu passei por uma situação aqui hoje complicada, porque eu fui falar mangá e me esculacharam aqui, no meio do povo. Aí eu disse, por que, Cris? Tu falasse mangá? Não, porque fala que mangá vem de manga, e tá chupando manga, não sei o que. Ela disse, não. Na época não tinha internet, né? Na época não tinha internet não, com 16 anos. Ela disse, ó, eu vou aqui no dicionário e vou ler pra tu. Escuta aí, pra tu dizer essa pessoa aí. Essa pessoa nordestina disse, pois é. Mangá, é o mesmo que o significado de mangá. Sorrir, zombar ou caçoar de algo ou de alguém. Uhum. Entende? É um dialeto nosso, mangá. É. E eu levando esculacho lá do nordestino, bom conselhense, né? Com síndrome de vira-lata. De vira-lata explodindo dentro dele. E onde é que ele tá hoje, o vira-lata? Bom sentido, tô brincando, não tô chamando o cara de vira-lata não. Mas olha, velho. Entendeu? Brincadeira à parte. Onde ele tá? Tá no meio dos oxentes. Eu não, olha, realmente. Por isso que eu falo, eu gosto, acho muito linda. Você explicou bem da hora mesmo, o jeito da gente achar bonito aquele sotaque Isso. paulista e carioca e tal. Mas não mais do que o meu, cara. Eu adoro meu oxente. Sou apaixonado pelo meu oxente. E quanto mais eu vivo no Nordeste, mais eu gosto do Nordeste, mais eu falo mesmo o dialeto, tanto daqui, quando tem hora que eu mexo com Recife, que eu morei no Recife também. Seja eu tava no grupo do WhatsApp, outro detalhe. E falei em galera. Falei com o cara, a galera do pessoal aqui de Bolsonaro, que eu estava falando de uma situação que aconteceu aqui. Foi na rádio, falar com quando eu falei a galera, aí tinha um cara no grupo, disse, você não pode chamar aqueles homens de bem, aquela mulher de bem de galera, não. Diga, amigo, eu não estou diminuindo a moral da galera, não, do pessoal, não. Galera é um dialeto, irmãozinho. Assim como massa, é massa. Entendeu? Massa. Aqui não fala muito massa, mas no Recife é massa. É muito massa estar no Recife. É muito massa. E eu sou a mistura de eu sou nordestino. Uma hora eu falo massa, outra hora eu falo oxente, outra hora eu falo mangá. Então é isso. Quanto mais eu vivo no Nordeste, mais eu amo meu Nordeste. É bom deixar aqui bem gravado, bem explicado. Claro, eu isso, sou ao contrário. Eu não tenho um síndrome de vira-lata, eu sou totalmente ao contrário. Quanto mais o cara falar mal do meu Nordeste, mais eu vou amar meu Nordeste. Porque, rapaz, é aquela velha história. Eu já sei que é bom. Né? Eu já sei que a nossa cultura é linda, é riquíssima. Você vê lá, Marceliano, que teve lá no final de semana agora. A mistura de tudo, cara. A manifestação cultural. É o maracatu que tava tocando lá. Nós tava almoçando, a galera ensaiando o maracatu assim em cima. Misturas culturais. Na frente, assim, uma estátua de toda arrepiada aqui. Uma estátua de Chico Sainz, que canta nosso Nordeste, nosso Recife, nosso sertão também. Entendesse? E aí nós saímos lá, nós tava almoçando. Chega lá, aquelas manifestações de artesãos, o artesão que faz um negócio de São pano. técnicas diferentes. Meu Deus né? do céu, é surreal, cara. Nosso. Por isso que eu falei pra galera que nós fez essa excursão, nós tá indo pro B, não sei se você lembra, nós tá indo pro berço cultural mundial. É, realmente, o Recife, Mundial. né, que é a capital pernambucana, tem esse berço cultural. Pro teatro também. Exatamente. O Teatro Santa Isabel é um dos mais antigos do Recife e que já passaram grandes nomes do teatro lá. Inclusive a gente tem que ir lá visitar também esse teatro. Muito o lindo. Instituto Ricardo Brenan. É. Vamos fazer Sem falar do nascedouro da literatura que tá no Recife. Da poesia. João Cabral de Melo Neto. Né? Sim. É de lá do Recife. Né? Que cria aquela peça que é escrita de forma como poesia, né? Lembrei do Que é Morte e Vida Severina. É de Pernambuco, que é uma obra-prima. Uma obra-prima de verdade, assim. Tu me fez lembrar de que não é pernambucano, mas é paraibano. Ariano Suassuna, né? Ele é paraibano, mas ele como é que ele adotou o Pernambuco pra ele. é. E ele diz, olha, eu sou pernambucano, Isso. nasci lá, mas sou de coração aqui. Entendeu? Ariano, quando se fala em ariano, já mata a pau, meu amigo. Ô Cris, e Fecha. quando você fala assim sobre essa questão, né, da arte, também falar do que é simples. Existe um poeta, existia no caso porque ele faleceu, que era o Miró da Muribeca, que ele é do Recife, e ele tratava de uma poesia mais marginal, porque a gente acha que poesia
é aquilo que fala sobre o amor, sobre, né, o casal. E ele não, ele falava da poesia de uma forma do dia a dia, do sofrimento do trabalhador, daquele que pega 3, 5 ônibus no Recife. Foi falar daquele Recife que tá ali na margem, porque a gente costuma falar do Recife só naquela cultura que o Recife no grande. E ele pegou aquilo dali do Recife que tava ali à margem para transformar em poesia. Então olha como é interessante, que a arte ela é um campo muito diverso e que beleza é muito particular. Cada um concebe o belo de uma forma, né? Porque é subjetivo, né? Exatamente. E a gente precisa olhar mais para o mundo dessa forma e parar de criticar tanto, de ter muito preconceito com muita coisa, sem entender, sem saber como é aquilo. Porque às vezes nós fazemos uma arte e não somos valorizados por aquela arte. Mas por quê? Porque falta na população esse conhecimento da técnica. Do benefício que é. A sua arte, por exemplo, é uma delas. Você agora me fala aí exatamente, traz a minha arte para aqui. Porque a minha arte aqui em Bom Conselho, o povo realmente... eu tô dando uma revolucionadazinha, digamos assim, porque não tinha essa arte minha aqui na cidade. Não tinha. E eu faço um cavalo daquele que foi o up do meu trabalho de artesanal, que essa arte que eu faço com ferro, foi o up aquele cavalo. Mas eu tô com outras, aquele cavalo é só o pontapé, né? O pontapé, o primeiro degrau. Mas, assim, a galera em si mesmo, a cultura da cidade não é de dar valor, né? Não. Ele pode até dar o valor, eu não sei, o valor que não é em dinheiro, dá o valor artístico, chega no cara, você é um artista, parabéns, tal, reconhece. Agora, quiser assim, se o cara disser o valor, não vale não esse dinheiro, não. Mas como é que tu vai dizer que não vale? Se a arte é eu, se sou eu que fiz, foi com o meu suor. Exato, tem um tempo. Foi com o meu principal, tempo, que é o tempo. Né? Com a minha a técnica, que no meu caso eu desenvolvi, tipo autodidata mesmo. Porque quando eu vi essa arte primeiro lá em Agrestina, de caramba, como é que o cara faz um negócio desse? Eu olhei assim, fiquei assim, ó. Aí eu fiquei na cabeça, pum. Aí eu digo, gente, internet tudo tem, né? Oxe, vou na internet, vou descobrir como é que faz. Cadê achar? Aí agora a vontade era tão grande de fazer que eu desenvolvi sozinho. Depois que eu desenvolvi, que fiz, experimentando. Aí tem um boneco ali que foi o primeiro boneco que eu fiz, que é a coisa mais ridícula do mundo. Você compara ele com o Michael Jackson, que eu fiz os dois, inclusive foi vendido o Michael Jackson lá, né, no Recife. Estava lá no centro de artesanato e foi vendido o Michael Jackson aqui. E você olha, da primeira que eu fiz para eles, o salto quântico que eu dei. E isso naquele jeito bruto mesmo, naquele jeito difícil de se aprender, sem técnica nenhuma, ninguém para me dar um bizu. E eu simplesmente pegar a foto do Michael Jackson, fui na internet, tirei um print de uma posição dele e fui fazendo. Fiz o tronco, mexi. Não, ele tá assim, o tronco dele tá assim. O ombro dele, os ombros não estão alinhados com o quadril. O Michael Jackson estava botando a mão aqui na barguia, ele faz isso. Aí eu peguei o bonequinho, quebro, vou ponteando. Meu amigo, eu consegui fazer real a posição. Tanto quem é fã de Michael Jackson sabe o que eu tô falando, tanto da música Smooth Criminal, né? E tanto do Billie Jean. E, cara, aí foi dali quando eu vi, meu amigo. Que era um universo muito ainda mais amplo do que aquilo. É doido, aquilo ali me. Sabe, abriu assim na minha cabeça assim. Um leque assim, ó. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Marcelino é mototáxi. Eu faço uma moto com um mototáxi em cima. Uma peça de criar. Tudo. Eu abrangi assim na minha mente que eu posso atingir qualquer profissional. Um jogador de futebol, eu faço um boneco jogando bola, chutando a bola. Então aquilo ali abriu minha mente. Hoje eu posso dizer que eu faço tudo que você gosta. Você gosta de um time de futebol, eu faço o símbolo do seu time, o brasão. Do Corinthians, eu faço o do Corinthians, faço artesanalmente. Ponto, ali foi, aí ponto. Aí, agora, tá começando agora a arte aflorar dentro de mim. Né? Você já é um cara que já vem de mais tempo, lá dentro dos 14 anos, digamos assim, né? Que ela libertou. Né? Realmente ela tá me libertando agora. Né? E através disso, eu tô tendo contato com outras pessoas da área de arte. Por exemplo, você. Por exemplo, a galera que tá lá.
no Recife. Eu cheguei lá agora e botei até um vídeo no feed, eu abraçando o Pedro, um coroa lá do cabelão barbudo, que eu tava dançando com ele, brincando, Pedro de Olinda. Ele faz aquelas máscaras de lobo, que tem uma cultura lá também dos carnavais de lá. Ele é um artista plástico e ele faz as máscaras de lobo. Todo domingo ele tá na feira do artesanato. E foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei lá e parei pra trocar ideia. E esse cara me abraçou, virou meu amigo, cara. Poxa, aí quando eu chego naquele local assim, que eu gosto de conversar com pessoas. Não é à toa que a gente criou podcast pra conversar, né? Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de aprender. Independente de se o cara fez faculdade, se o cara é isso, se o cara é aqui, se o cara tem patente, se o cara tem dinheiro, se o cara é... Eu não tenho essa distinção, não. Eu gosto de sentar e conversar, porque eu sigo aquela teoria, que quando tu senta pra conversar comigo, eu tenho uma ideia e tu tem uma. Quando tu se levanta pra ir embora, tu vai com duas, eu fico com duas. Eu já tô indo com as 3, porque aquilo que você falou agrega muito pra arte, né? Porque você, veja bem, o teatro, ele bebe de outras artes. Então, por exemplo, pra gente criar um cenário, a gente precisa entender coisas básicas de uma escultura. Como colocar esse cenário aqui, assim, de repente? Então, quando você fala da sua arte, você agrega também no meu conhecimento. Por quê? Porque eu já posso pensar diferente aquilo que eu já entendo. Isso. Que eu já concebi como correto, Isso. como a melhor maneira. Você muda o conceito. Você, Muda, né? você inova também. Inova, né? Você abrange seu conceito. E nós precisamos, Cris, e todos que estamos assistindo, quebrar um pouco esse olhar muito padrão de arte, do que a gente costuma fazer na vida. Porque às vezes a gente acha que por fazer uma atividade, estar no trabalho, a gente pode fazer hobbies, buscar novas áreas para agregar, né? Eu falo isso porque assim, eu gosto de beber muito na filosofia e na psicologia. Porque imagina eu sem nenhuma experiência do que é, por exemplo, o nosso consciente, inconsciente, e me relacionar com a pessoa no teatro com muita intimidade, que precisa a cena, com muita abertura, se eu não sei nem de onde surgiu um tal pensamento, né? Se eu não sei também como me resolver diante de falas que surgem inesperadamente, né? Como os estalos, assim, insight. Então, assim, é preciso ter conhecimento para chegar a se relacionar desta forma. Principalmente quando você está à frente de um grupo. Porque você liderar também não é fácil, né? Uhum. Tem os desafios. Então, você precisa conhecer outras áreas. E talvez não para seguir essa área nova, mas para dizer assim, olha, eu vou pegar o conhecimento dessa área e vou adaptar para a minha área. Quando você faz um podcast como esse, por exemplo, você está lidando com a comunicação e está lidando com a arte que pode agregar na sua arte já. Porque as pessoas já sabem que além de ter habilidades comunicativas, você trabalha com uma coisa plástica, Isso. com a matéria-prima. Então, veja, isso é amplo. Então, você não é um só. E a gente no teatro concebe isso. O ser humano não é um só. Exatamente. Ele é vários. Não, Ele é vários personagens, ele está em vários lugares. Sabe, eu acho que isso é muito rico pra gente. Verdade. Muito rico de verdade. Olha, professor, a ideia de ter levado essa galera para lá, alguns artesãos e artistas que foram para essa viagem, para essa escultura, é justamente estreitar a relação deles com aquela cultura de lá. E eles voltar com a cabeça aberta para aqui. Eu sei que eu não vou fazer muita coisa na minha passagem na terra aqui, em relação à arte, em relação a isso aqui, mas Você que acha? essa é muita coisa, mas eu tô dando pontapé pra gente realmente dar uma revolucionada nessa visão aqui, nesse nosso interior, para que as gerações futuras vejam esse tipo de conteúdo e dizer, poxa, velho, não tem como a gente pensar antes dessas manifestações artísticas, feito você tá trazendo o teatro, que nem você trouxe para aqui, que eu não lembro de ter visto teatro aqui. Eu não lembro de ter tido um curso de teatro aqui, desde a minha infância. E você tá trazendo para aqui. Então é isso. Eu me sinto muito lisonjeado de trazer você para aqui para contar essa história. E sei que eu tô falando, não vou fazer muita coisa, mas futuramente, talvez eu não esteja mais nessa terra aqui. Esse conteúdo que tá rolando aqui, a galera vai assistir isso aqui, vai dizer, vai beber desse tipo de conteúdo para fazer algo
importante artisticamente Lá na falando frente, no futuro. Isso eu sei, eu tenho certeza. A memória, Cris, a memória pra gente é tudo na vida. Imagina você perder sua memória. Você perde conhecimento das pessoas que você ama, que agregaram na sua vida, que contribuíram de alguma forma. A memória é muito importante. O teatro, ele preserva a memória. Como? Nós transformamos a nossa realidade, a nossa cidade, a nossa cultura em uma peça que vai ficar naquele momento ali, né? Mas o texto, a literatura faz isso também, eterniza aquele momento. Registra aquilo, né? Por que não falar de Bom Conselho? Você coloca, eu acho que você deve imprimir, né, muita coisa de Bom Conselho nas suas artes. Não é possível você nunca fez uma peça que fala da cidade. Pronto, né? Inclusive eu tô com uma peça, eu tô com um projeto aí, pra gente terminar, finalizar, que já tá dando hora pro mototáxi sair, já passou do horário dele. Um projeto de uma peça, o Papa Caça de Bom Conselho, né? Porque a nossa história, que antes de ser Bom Conselho, era Papa Caça. E o que representa Papa Caça hoje é um caçador. Essa imagem está lá no Colégio das Freiras ali, num lugar lá, que é feito de cerâmica e pintado. É uma pintura, né? Uma pintura, uma cerâmica. Inclusive, eu esqueci até o nome da mulher, uma boconcelense que fez. Que foi quando o Valmir Soares fundou a primeira praça, Dom Pedro II, foi colocado ali. De um lado é o caçador, e do outro lado, que foi, depois do caçador, do Papa Caça, foi quando Frei Caetano chegou a Bom Conselho, que fundou o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, e daí mudou para Bom Conselho, de Papa Caça para Bom Conselho, e foi emancipado e virou Bom Conselho. Município, né? Aí, município, aí tá lá, o lado do Papa Caça, do outro lado foi Caetano conversando lá com os fiéis ali. E eu quero fazer aquele Papa Caça do tamanho real, entendeu? Eu quero falar, através da minha arte plástica, da minha cidade, da minha cultura. Dessa memória aqui e aquele outro projeto Bom Conceito, que ninguém sabe, né? Aquele tá indo. Hoje a gente, conversei com o menino de Recife, o orçamento eu passei pra ele, a gente estamos trabalhando devagarzinho. Mas assim, nem devagar nem correndo, como tem que ser. Eu, particularmente, sou um cara ansioso. Eu gosto de agir. Rapaz, se o cara me decora, meu amigo... Proativo, né? Você é proativo. Isso, proativo. Se me decora, meu amigo, eu furo o mundo, velho. Eu entro aqui debaixo e saio do outro lado do mundo. Aí quando eu vejo que tem algo me travando, aí eu endoido, cara. Quando eu vejo que eu chego naquela pessoa que ela tá indo, e aquela pessoa vai ser o gatilho da próxima fase, que ela me trava, meu amigo. Aí, pô, bate a ansiedade, eu fico agoniado. Aí é onde entra a adaptação. Eu arrodeio aquela pessoa e arrodeio até chegar na outra e fazer com que aconteça. Então é isso. Aí eu quero fazer esse papacaça aqui, falar do meu Bom Conselho assim, né? E futuramente fazer outras coisas também, voltadas para nossa cultura. É importante o povo da cidade dar valor também, porque enquanto a gente fica se virando, se correndo atrás, fazendo, tem gente que não tá nem aí, mas enfim, tô fazendo minha parte, revolucionando, no bom sentido, para que nas gerações contribuindo para que as gerações futuras tenha algo de se orgulhar, né? Da galera, não só eu, mas da galera, principalmente da galera da música também, que vem lutando muito. A galera da música tem muita gente aí compondo, tem a galera se movimentando mesmo para que o negócio cresça, né? Tanto ele cresça como artista, como pessoa, né? Como a comunidade artística da nossa cidade abranja, né? Bota Tanceda. Então é isso, cara. É sobre isso. E eu espero que nós possamos levar o nosso teatro de Bom Conselho para outros municípios, sim, né? Sim. Assim como você tem levado a sua arte, que é importante, né? Destacar que você tem sido reconhecido também lá fora, né? Como Recife. Sim. Então, a gente precisa levar o nome de Bom Conselho para outras cidades. A gente precisa mostrar que o que nós produzimos aqui também tem sua importância, sim. Tem o seu valor, né? Mesmo que não seja valorizado aqui, mas lá fora, mas tem a sua importância, né? E eu tento fazer isso com Bom Conselho. Quem sabe, né, você que nos está assistindo agora possa nos assistir em um palco, em uma peça feita por atores de Bom Conselho. Isso. Né? Nós temos esse projeto, essa intenção. E é possível, porque o Boal, ele fala o seguinte, que todos nós somos atores. Todos nós somos atores. Porque nós fingimos, nós lançamos estratégias emocionais para conquistar o que a gente quer. Então isso é ser ator, sabe? Se comportar numa câmera, diante de um público. Verdade. Isso também é atuar. No meu caso, eu também atuo. Porque tem gente que eu chego para conversar e eu dependo da pessoa, principalmente fora.
eu vou me comportar um pouco pra me adaptar com aquela pessoa. Exatamente. Enquanto um cabo meio assim que nem eu e o Marceliano, nós estoura. Pá, pum. Já quando eu encontro uma pessoa mais zen, né? Não é que nem a gente proativo demais. Esse cara é proativo demais, ele é muito pra frente. Aí eu atuo. Porque, Cris, as pessoas ainda acham, Não é o até caso aqui, hoje, né? ainda acham que por ter, por exemplo, 40 anos, não podem fazer teatro. Que é isso, velho? Não, o Bora teatro fazer, é justamente pra você. É, né? que tá com mais experiência, então tem mais bagagem pra criar um personagem. Lembrei agora daquele ator que morreu afogado lá no Rio São Francisco, Domingos Montanhé. Sim. Ele foi depois de escola, ele era professor, na verdade, e ele, através de um projeto de escola que foi, entrou no circo. Conseguiu, né, E ver o teatro ali. E depois de ver, É. sim, depois de 40 e tantos. Foi que ele entrou e aí acabou chegando na novela, Isso, foi sim. E estourou, né? Então não tem idade pra Não fazer tem, teatro. não tem. Nem pra arte. Não tem idade, É isso. não tem gênero, não tem sexo, não tem construção social nenhuma. Não. Né? O importante é querer e se jogar. Porque a gente no teatro pede muito pela abertura, pro se entregar pra cena. E se precisar Tem de que se corpo entregar, e tem que se alma. bloquear mesmo fora e ficar ali, né? Naquela, exatamente. criar uma bolha e ficar ali. Bora ficar aqui, esquece o externo. Esquece esse mundo cruel, Exatamente. sabe, A arte é bom por causa turbulento. disso. E vamos agora Ela liberta. mergulhar nesse universo comovente. E os quadros que ele faz? Você não se liberta quando você pinta o quadro? Esquece do mundo. Ah, então é isso. Terapia, você fica focado só ali. Exatamente. Galera, olha, vamos finalizar aqui. É isso. Esse papo que já passou de hora, já deu quantos minutos aí? 1h25. 1h25. 1h25, Não, homem. corre. O Oxi, tempo é velho. fugidio. O tempo é fugidio. Não acredito, não. 1h25. Carpe diem. Não, eu pensei que não tava nem com 1 hora. Olha, galera, show de coisa Eu bola. vi que passou, mas eu não quis interromper. não. Pronto. Porque o papo tava bom. Teus. É muito bom. Passa rápido demais. Ah, Né? deixar as palavras finais aí do professor, o que é que ele acha, Aham. né? O que é que ele acha, que ele já falou aqui, né? O que é que ele acha do projeto Bom com Arte. E deixar as palavras finais aí sobre os projetos dele. E para vocês aí, muito obrigado. A galera que está assistindo aí, curtam, compartilhem, né? Divulguem esse projeto que realmente só agrega a nossa cidade. É sim. E eu vou pegar essa última palavra, agregar, porque você tem agregado muito à vida de muitas pessoas, porque você faz com que as pessoas sejam vistas. Então a arte dela, os trabalhos delas, os feitos são vistos pelas pessoas que aqui residem, né? E aqui e lá fora também. Então agradecer por essa visibilidade, né? Eu acho que algumas pessoas que não me conheciam vão me conhecer agora. Então agradeço essa oportunidade, Cris, pelo esse espaço, por essa conversa, né? Eu gosto de arte, gosto do teatro, né? Prezo pela educação de qualidade. Então, agradeço por vocês terem acompanhado, né, essa conversa, esse diálogo. Espero que a gente possa viver a arte na cidade, viver o teatro para cá. Agradeço também, né, essa oportunidade de crescimento com você, porque a gente divide e compartilha de muito conhecimento artístico e humano também, porque nós somos humanos. E espero que vocês possam prestigiar, acompanhar outros trabalhos, outras pessoas que vão sentar aqui, que vão vir também para cá, né? Eu imaginei estar aqui e estou. Então, assim, é importante a gente acreditar na gente. Então, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que acreditem no potencial de vocês, acreditem na arte, no que vocês têm para a vida. Então, aflorem isso, botem isso no mundo, porque a nossa vida, ela foi feita para ser vivida. Exatamente, a arte ela nos proporciona isso, da gente viver realmente uma coisa diferenciada. É sim. Não é isso? Olha, Marceliano, muito obrigado por Muito ter obrigado vindo aí, ter também ficado a nos sua partes de hoje. presença, né? Vai estar aqui um dia, Obrigado. Podcast. né? Muito bom. Professor, muito obrigado, É muito isso, obrigado por ter vindo. Você falou que ia estar aqui um dia, estamos aqui, né? E também vai estar aí gravado aí para a eternidade da internet. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aí. E esse podcast aí vai estar disponível. Hoje é a data de amanhã mesmo. Hoje é 18, amanhã é dia 19. A partir do dia 19, né? Tamo junto, galera. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.